Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje trataremos da importância e as principais atividades do administrador judicial dentro de uma ação de falência e de recuperação judicial, beleza? Vamos embora para o vídeo. Bom, primeiro vamos entender o que é um administrador judicial. Vamos situar ele onde ele existe, certo? O administrador judicial é uma figura essencial e obrigatória nas ações de falência e de recuperação judicial. O administrador judicial, a lei prevê que preferencialmente será nomeado dentre aqueles com formação em economia, administração de empresa, ciências contábeis e propriamente do direito, certo? Em ciências jurídicas e sociais. Essa figura é nomeada pelo juiz numa ação de recuperação judicial e em uma ação de falência. E conforme o tipo de ação em que ele é nomeado, ele realiza atividades muitas vezes iguais, idênticas, semelhantes, e em algumas situações irá realizar atividades apenas existentes numa ação de recuperação judicial ou atividades somente existentes na tramitação de uma ação de falência. Qual é propriamente a maior diferença do administrador judicial atuando numa ação de falência ou de recuperação judicial? Na de recuperação judicial, as suas principais atividades são atividades de fiscalização. Fiscalização de quem? Daquele empresário que solicitou a sua recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? Isso nós temos em outros vídeos do canal, certo? Então, na recuperação judicial, que é aquela ação em que o empresário solicitou essa benesse do direito, essa benesse da lei de recuperação judicial e de falência, e uma vez concedida a recuperação judicial, e quando o juiz defere a recuperação judicial, ele já nomeia o administrador judicial, que é aquela pessoa, aquele profissional que irá acompanhar o desenvolvimento de um plano de recuperação judicial que foi aprovado pelo juiz ou pela Assembleia Geral de Credores. O administrador judicial, ele não representa o devedor, né? Ele não representa o devedor da recuperação judicial, ele não representa o falido, né, o empresário falido dentro da falência, ele não representa nem mesmo os credores. O administrador judicial nomeado pelo juiz, ele está lá para auxiliar na administração da justiça, pois em muitos momentos processuais ele poderá ir contra interesses do devedor. Em outros momentos, ele poderá se manifestar contra pedidos dos próprios credores, tudo dependendo da situação. O administrador judicial está lá para auxiliar na administração da justiça. Então, o que ele faz? Vamos falar primeiro na esfera da recuperação judicial, quais são as principais atividades do administrador judicial. A principal atividade dele é fiscalizar que o plano de recuperação judicial aprovado pelo juiz ou pela Assembleia Geral de Credores esteja sendo cumprido da forma que foi aprovado. Então, esse administrador judicial, ele tem o poder-dever de solicitar informações contábeis, administrativas, inclusive de requerer documentos do empresário que se encontra em recuperação judicial. Este administrador também deverá mensalmente entregar relatórios para o juiz, para o comitê de credores ou até para a Assembleia Geral de Credores, juntamente com seus pareceres, com o objetivo de que o plano de recuperação esteja devidamente sendo observado e cumprido pelo empresário que se encontre em recuperação judicial. Pois bem,
Dentro dessas atividades do administrador judicial na ação de recuperação judicial, está também de realizar o levantamento de todos os credores deste empresário que se encontre em situação de recuperação judicial. O administrador judicial, ele irá montar o quadro geral de credores. Na recuperação judicial, o administrador judicial, ele também dará pareceres sobre as solicitações de habilitação de crédito de supostos credores. O administrador, ele responderá também a alguns questionamentos do Ministério Público, de credores, do próprio comitê de credores, porque o administrador judicial, apesar da sua independência nas atividades de fiscalização na ação de recuperação judicial, ele sofre uma fiscalização também, certo? Pode ser pelo comitê de credores, pode ser pelo próprio juiz. Por quê? Porque ele também pode ser removido desse encargo público. Então, o administrador judicial, na recuperação judicial, a sua principal atividade é uma atividade de fiscalização e de informação para os interessados no desenvolvimento e do cumprimento do plano de recuperação judicial, seja o Ministério Público, seja o juiz, seja a Assembleia Geral de Credores, seja o próprio Comitê de Credores. Agora, na falência, este administrador judicial possui muito mais deveres, certo? E ele, ao invés de apenas supervisionar, como ocorre lá na recuperação judicial, na falência suas atividades são atividades executivas, pois no momento que o juiz decreta a falência de um empresário, de uma sociedade empresarial, nesta sentença de decretação de falência, o juiz já nomeia quem será o administrador judicial. E no momento que o administrador judicial é intimado desta nomeação, ele possui o prazo de 48 horas para ele assinar esse termo, né? Esse termo de conhecimento, esse termo de nomeação dessa sua condição. E no momento que ele é nomeado, no momento que ele assina, né, que ele é empossado como administrador judicial, já se inicia as suas atividades. Ele vai recolher toda a documentação dessa massa falida, ele vai atrás dos bens e direitos deste falido, ele irá analisar cada habilitação para fins de dar o seu parecer, reconhecendo ou não o crédito desse credor, a natureza deste crédito. Ele irá, com ações revocatórias, recuperar ou ir atrás de todo o patrimônio, os bens móveis e imóveis da massa falida que se encontrem em poder de terceiros. Ele irá responder embargos de terceiros ou a própria devolução de supostos bens que se encontrem em posse desta massa falida, mas que sejam pertencentes a terceiros. Ele abrirá toda a correspondência que tenha como destinatário o empresário, este falido. Se esta massa falida continuar suas atividades, mesmo que provisórias, é o administrador judicial que irá decidir se contratos anteriormente assinados, contratados pelo empresário, se eles se manterão. Por exemplo, um aluguel de depósito. Será que o pagamento deste aluguel atende os interesses da massa falida? Contratos de financiamento de aquisição de bens móveis ou imóveis para a massa falida. Será que há necessidade da manutenção? Será que há interesse na obtenção final da propriedade desses bens? Então, é o administrador judicial que irá realizar todas estas análises para fins de preservar o melhor e mais sadio patrimônio possível. Então vocês vejam bem
a importância do administrador, tanto lá na ação de recuperação judicial, mas principalmente na própria ação de falência, porque ele exerce atividades executivas. É ele que vai administrar, é ele que vai executar todas as ações necessárias para transformar todo o patrimônio do falido em valores, em pecúnia, para fins de pagar o maior número possível de credores, de fornecedores, de ex-empregados, de credores com garantia real, credores com garantia fidejussória, ex-empregados ou próprios trabalhadores que se encontravam exercendo atividades para aquela massa falida. E como é que é escolhido este administrador judicial pelo Poder Judiciário? Normalmente as varas que cuidam deste tipo de assunto, né? As varas competentes para a tramitação de uma ação de falência ou de recuperação judicial, essas varas já possuem normalmente os profissionais habilitados, né? Cadastrados para serem designados pelo juiz. Então, agradeço a atenção de vocês até o momento. Caso queiram comentar ou questionar algo do que foi falado, fiquem à vontade para aqui embaixo nos comentários apontarem as dúvidas ou inclusive as sugestões de pauta para o nosso canal. Então, muito obrigado, até a próxima.